Você já ouviu falar de mulheres que usaram sua astúcia e beleza para alcançar seus objetivos, sem se importar com as consequências para os outros? Já imaginou seguir os passos de uma mulher determinada a obter poder e riqueza a qualquer custo? Bem-vindos ao canal Esmiuçando a Bíblia. Hoje embarcaremos em uma jornada sombria, explorando as personalidades mais cruéis e astutas das 6 piores mulheres da Bíblia. Suas histórias são tão envolventes quanto chocantes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber os próximos vídeos. Vamos começar. Número 6. Safira, mulher de Ananias. Safira, a esposa de Ananias, é uma personagem mencionada no Novo Testamento da Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ela e seu marido Ananias são conhecidos por uma história marcante de engano e julgamento na comunidade cristã primitiva. No relato, Ananias e Safira venderam uma propriedade e decidiram doar parte do dinheiro à igreja. No entanto, eles conspiraram juntos para reter parte do dinheiro e, ao entregá-lo aos apóstolos, alegaram que estavam doando o valor total da venda. O apóstolo Pedro, sob a orientação divina, confrontou Ananias sobre sua mentira, e Ananias caiu morto diante dele. Algum tempo depois, Safira chegou sem saber do que acontecera ao seu marido e repetiu a mesma mentira. Pedro a confrontou, e ela também caiu morta. Esse evento é visto como um exemplo de julgamento divino contra a hipocrisia e a desonestidade, enfatizando a importância da sinceridade e integridade na comunidade cristã. Número 5. Dalila. Dalila é uma figura controversa da Bíblia, conhecida por ser uma das mulheres de Sansão. Ela nasceu no Vale de Sorek, na Filístia, e seu nome significa tentadora. Segundo o relato bíblico, Dalila foi subornada pelos príncipes filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. Após 3 tentativas fracassadas de persuadi-lo a revelar seu segredo, ela finalmente o convenceu a contar que sua força estava ligada aos seus cabelos sagrados. Dalila ordenou que um homem cortasse o cabelo de Sansão enquanto ele dormia e entregou-o aos filisteus, resultando na perda da força de Sansão e em sua prisão. Embora ele tenha conseguido se vingar de seus inimigos antes de morrer, a traição de Dalila é lembrada como um dos momentos mais humilhantes na história do herói. Número 4. A esposa de Potifar. A Bíblia não revela muito sobre a esposa de Potifar, nem mesmo seu nome. No entanto, ela é mencionada brevemente no texto bíblico como uma mulher de caráter duvidoso. José, um dos filhos de Jacó, foi vendido por seus irmãos e acabou como escravo na casa de Potifar, que o nomeou administrador de sua casa. A esposa de Potifar, uma mulher mentirosa e lasciva, tentou seduzir José repetidamente, mas ele resistiu às suas investidas. Frustrada, ela o acusou falsamente de tentar abusar dela, o que levou à prisão de José. A história da esposa de Potifar é frequentemente vista como um exemplo de tentação e fidelidade, com José sendo elogiado por sua integridade. Número 3. Atalia. Atalia foi filha do rei Acabe e da rainha Jezabel, nascida em um ambiente que negava o Deus verdadeiro. Ela casou-se com Jorão, o rei de Judá, e após a morte dele tomou medidas drásticas para usurpar o trono, incluindo o assassinato de seus próprios netos. Atalia promoveu a idolatria e desviou o povo de Judá do Senhor, deixando uma lembrança sombria de como a influência do mal pode corromper aqueles que seguem seu próprio caminho. Número 2. Herodias. Herodias foi filha de Aristóbulo e Berenice, e neta de Herodes o Grande. Ela é citada na Bíblia como uma mulher perversa e vingativa. Ela desejou, planejou e tomou parte decisiva na morte do profeta João Batista. Lucas 3, verso 19. Herodias era casada com um de seus tios, Herodes Filipe. Mas um dia, ao hospedar em sua casa o irmão dele, seu outro tio Herodes Antipas, ela abandonou o marido e foi embora com ele. Seu comportamento já era errado naquela época, pois a lei mosaica proibia o divórcio e o segundo casamento. Este casamento foi muito ofensivo. João Batista o repreendeu. Por conta disso, foi preso por ordem de Herodes, porque o repreendeu publicamente por ter tomado Herodias, a mulher de seu irmão Felipe. Marcos 6, verso 17 e 18. E isso foi o suficiente para despertar o ódio de Herodias. Ela fez a cabeça do marido, para que João Batista fosse preso, e mais tarde ela usou a filha para que ele fosse decapitado. A obsessão maldosa de Herodias de fazer mal a João Batista se realizou quando sua filha Salomé dançou na festa de Herodes diante de todos, o agradando ao ponto de Herodes prometer dar a ela o que ela quisesse
Herodias imediatamente influenciou e convenceu sua filha Salomé a pedir a cabeça de João Batista em um prato. Mateus 14, verso 8. Herodias foi uma mulher que se rendeu ao pecado e se deixou ser usada por Satanás e se tornou cruel e manipuladora, fazendo inclusive sua filha tornar-se parecida com ela. Número 1. Jezabel. Jezabel foi a esposa do rei Acabe, rei de Israel. Ela foi uma rainha muito má, que ficou conhecida principalmente por ser uma mulher perversa que perseguiu os profetas do Senhor e trouxe a idolatria para dentro de Israel. Jezabel era filha de Etbaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom. Ela convenceu seu marido a adorar o deus Baal e foi responsável por promover o culto de deuses pagãos em Israel. Jezabel sustentava 850 profetas dos deuses Baal e Azerá. Esses profetas faziam rituais detestáveis provocando a ira de Deus. A rainha Jezabel tinha personalidade forte e dominante. Além de seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Sua principal exigência era que seu Deus tivesse os mesmos direitos do Deus de Israel perante o povo. Jezabel então começou a perseguir os profetas do Senhor. Assim ela mandou matar todo aquele que se pusesse contra suas práticas e idolatria. Jezabel não tinha escrúpulos. Quando um homem chamado Nabote se recusou a vender sua vinha, Acabe o rei ficou amuado na cama. Então Jezabel tomou a iniciativa e conspirou para matar Nabote. Ela mandou acusar Nabote falsamente de amaldiçoar a Deus e ao rei, e ele foi apedrejado. Depois da morte de Nabote, Acabe tomou sua vinha. Após esse episódio, Elias profetizou contra Jezabel por causa do mal que fez a Nabote. E com todos os profetas, ele avisou que Jezabel teria uma morte sangrenta e que os cachorros iriam comer seu cadáver. Jezabel morreu por ser cruel e idólatra. Ela tinha muita iniciativa maléfica, usou seus talentos de forma errada. Jezabel não se preocupava com o que é certo e errado. Ela manipulou e matou para conseguir o que queria. Era egoísta e não temia Deus. A morte de Jezabel ocorreu quando o comandante chamado Jeu liderou uma revolta contra a família real, na qual matou o filho de Jezabel, Jorão. Quando Jezabel soube da revolta, pintou os olhos e adornou a cabeça, desafiando Jeú da janela do palácio. Este ordenou aos eunucos da corte que a jogassem pela janela. Jezabel morreu, tendo seu sangue atingido as paredes e os cavalos. Uns cães que por ali passavam devoraram o corpo de Jezabel, exatamente como Elias profetizou. Qual dessas mulheres você acha que foi a pior? Sentiu falta de alguma outra? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.